No encontro anterior, a gente estava trabalhando as sistematizações do apóstolo Paulo. Nós falamos de Romanos, no capítulo 12, falamos de alguns dons que Paulo menciona. Assiste lá, a aula ficou na íntegra lá no Facebook, tá bom? Se você não assistiu, você pode assistir de novo. E hoje a gente, como tarefa de casa, tinha pedido para que você lesse capítulos 12, capítulos 13 e 14 de 1 de Coríntios. E a gente vai seguir aqui, continuar as sistematizações de Paulo em 1 de Coríntios 12. A minha intenção hoje é trabalhar os versículos 8 a 10. E como nós tínhamos conversado nos encontros anteriores, a gente precisa, como preliminar, voltar a dizer o que nós já dissemos. Espírito Santo, gente, não é algo que surge com a igreja. Espírito Santo é alguma coisa que já estava presente no Antigo Testamento. Então você tinha muitas manifestações no Antigo Testamento que Paulo, na igreja nascente, ele percebe, vislumbra, testemunha, e nas suas epístolas ele busca sistematizar. Por exemplo, veja no capítulo 12, no versículo 1. Sim, gente, mantenha a tua Bíblia aberta, tá? Por favor, a gente vai exigir bastante dela hoje, tá? Mas em 1 de Coríntios, no capítulo 12, veja no versículo 1, quando Paulo fala, olha, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É a mesma coisa, pegue aí no mesmo livro, no capítulo 15, de 1 de Coríntios, quando lá no versículo 35 em diante, ele vai dizer também sobre ressurreição e tudo mais. Depois, no capítulo 16, verso 1, ele vai listar uma outra, olha, quanto à coleta, olha, tem que fazer assim. O que Paulo tenta fazer aqui é que a igreja, ela entenda o que ele está explicando, entenda o que está acontecendo. Obrigado. Entenda o que está acontecendo com relação às manifestações. E aí, por isso que ele fala ele sistematiza dessa maneira. Então, olhe o capítulo 12, volte lá. E aí, no versículo 3, a primeira expressão que ele fala é que versículo 3, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Veja que 2 vezes a palavra Espírito aparece aí no texto, com letra maiúscula, significa Espírito de Deus. Isso é um cuidado que o tradutor tem, porque quando você tem a expressão Espírito de Deus ou Espírito Santo, você tem uma expressãozinha lá por baixo no texto, ou é o hagios ou é o teu. Então e a palavra Espírito é a mesma palavra que é traduzida para Espírito maligno, Espírito de Deus, o Espírito humano. Nós traduzimos a mesma palavra, Espírito. Lá por baixo do texto é um verbete chamado pneuma ou pneuma, né? Que ao pé da letra, gente, é vento, por incrível que pareça. Então, todas as vezes que você encontrar a palavra Espírito traduzida na tua Bíblia, com letra maiúscula, você pode também traduzi-la por vento, né? Isso
Abra comigo, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 4, e eu particularmente acho essa uma das páginas, Evangelho de João capítulo 3, uma das páginas mais bonitas do Novo Testamento, porque quando a gente, no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, versículo 5, João 3, 5, o texto diz, isso aqui é um diálogo de Jesus com um mestre, um dos principais da sinagoga, Nicodemos, e ele diz, respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perceba que a palavra Espírito aqui, ela tem no versículo 5, letra maiúscula, versículo 6, letra maiúscula e letra minúscula, versículo 8, você tem no final Espírito com letra maiúscula, e no começo tem vento, o vento sopra onde quer. Acredite em mim, irmãos, a palavra vento aqui e a palavra Espírito é o mesmo verbete por baixo do texto. Por isso que quando Jesus fala que o vento sopra onde quer, seria o Espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito ou do vento. Então, se eu trocasse a palavra Espírito aqui por vento, ficaria um texto bastante curioso e interessante. Versículo 5. Quem não nascer da água e do vento não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido do vento é vento. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do vento. Aí, eu chamo eu chamo a tua atenção, vai comigo em Atos no capítulo 2. Bom dia, Márcia, bom dia. Beleza. Não tem problema, só muda o microfone para nós. Aí, no capítulo 2 de Atos, eu te dou um tempo para você abrir. Atos no capítulo 2, no versículo 2, Atos 2, 2. Atos 2, 2. O texto diz que de repente veio do céu um som como de um vento. Qual é a palavra que você acha que está por baixo? Eu também não preciso abrir. Precisa sim, vamos comigo. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1. Gênesis 1. Versículo 2. Gênesis 1, 2. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas, ou pairava por sobre as águas. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, o vento estava lá, certo? Ainda no capítulo 2 de Gênesis,
Versículo 7, quando ele forma o homem, o texto diz que o que o Senhor faz naquele ser formado do pó da terra? Sopra-lhe. Ou seja, é vento. Irmãos e irmãs, essa eu vou chamar de metáfora, talvez não seja a palavra mais apropriada, mas eu vou usar assim, para ser apenas didático, indica que o Espírito Santo, ele é um vento, sim, é um vento, que ele atua, ele age da maneira como ele quer. E aqui eu faço um recorte. Chega a ser ufanismo de alguns achar que, eu vou colocar entre aspas, dominam o Espírito. Ou o Espírito, ele vai fazer o que você, ou o que aquela pessoa quer, deseja. Os textos, eles dizem que o Espírito Santo é como um vento, como diz lá em João 3, lá no diálogo com Nicodemos. O vento, ele vem e vai. É como realmente se eu estivesse na rua ou no campo e eu apenas percebo o vento, mas eu não sei onde ele surgiu, nem onde ele vai parar. Eu só percebo a sua presença. Entenda, irmãos e irmãs, a manifestação do Espírito Santo é semelhante. Eu percebo a manifestação por conta dos dons, dos carismas. Interessante que a palavra essa palavra carisma, que em muitos trechos do Novo Testamento ela é interpretada como presente, como dádiva, que é dom. Então, esse carisma, ele precisa ser entendido como apenas a manifestação do vento. Olhe para o texto em 1 de Coríntios 12 de novo. Versículo 7. A manifestação do Espírito ou do vento é concedido a cada um visando a quê? Um fim. Na minha Bíblia, na minha tradução, é um fim proveitoso. Ou seja, é para a edificação da igreja. Por isso, irmãos e irmãs, quando Paulo usa essa expressão mais genérica do corpo, onde todos estão interligados e um faz parte do outro, o que ele está dizendo é que cada um vai ter a sua tarefa, a sua função, o Espírito Santo vai se manifestar diferentemente em cada um, mas cada um tem o seu papel no corpo, certo? Aí ele começa a mencionar aqui quais são essas manifestações. Olha o versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, e olha, Espírito com letra maiúscula de novo, ou mediante o vento. Como é que está aí o primeiro? A palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, irmãos e irmãs, era algo que estava presente no Antigo Testamento. A palavra de sabedoria não existe somente porque Paulo disse, mas olha, lembre, Paulo, rabino, mestre da lei, conhecedor profundo das Escrituras. Lembro a você que o Novo Testamento ele não existia nesse tempo, o que só existia era a Bíblia deles, que era para nós o Antigo Testamento. Como eu já disse, era a Tanakh, né? Era a Torá, os Nebirim, a Torá, o Pentateuco, os Nebirim, os profetas, e os Ketuvim, que eram os outros escritos. Isso tudo reunido era a Bíblia deles. Lembrando que ainda você tinha, ali no tempo de Paulo, ele tinha os comentários à Torá, né, reunidos
no que a gente conhece, eles chamam de Talmud. E esses comentários faziam parte de todo esse arcabouço, vamos dizer assim, teórico, religioso, dos rabinos. Então, quando Paulo ele sistematiza os dons, Paulo não está simplesmente tentando sistematizar o que estava no Novo Testamento, porque, repito, o Novo Testamento não existia. Ele estava tentando sistematizar para a igreja nascente como o Espírito Santo, tal qual ele aprendeu e concebeu segundo as Escrituras deles, como esse Espírito, como esse vento, ele se manifesta. Estão entendendo? Por exemplo, palavra de sabedoria, abra comigo em 1 de Reis, no capítulo 3, verso 28. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 28. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 28. Aqui você vai ver um caso em que Salomão julga uma celeuma, uma briga entre duas mulheres que disputavam uma criança. E no final, no versículo 28, o texto diz assim: todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. Porque naquele caso, gente, depois você lê de novo com calma, o que Salomão pensou? Bom, quem é mãe mesmo não vai querer que a criança morra, porque ele tinha pedido uma espada, falou que ia cortar a criança ao meio, então um pedaço da criança vai para uma, outro pedaço vai para outra. A que era mãe mesmo disse assim, o quê? Não, dá para ela, porque pelo menos fica vivo. Enquanto que a outra que não era mãe, então nem meu nem dela. Então, Salomão já percebeu quem era a mãe. E o texto diz: todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ou seja, todos perceberam e respeitaram o rei. Meu texto aqui fala profundo respeito. Isso é sabedoria dada por Deus, manifestação, dom, carisma do Espírito Santo, presente no Antigo Testamento. Quem é que tinha também esse dom? Eu chamo a tua atenção aqui para o Evangelho de Marcos. Abra comigo. Marcos, no capítulo 12. Marcos, no capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Verso 17. 12, 17. Olha o que o texto diz acerca de Jesus. Marcos 12, 17. Quando alguém queria colocar Jesus numa saia justa, por assim dizer, e aí apresentaram uma moeda para ele, o que ele responde? Olha, porque trouxeram uma moeda e ele perguntou: de quem é essa efígie, de quem é essa inscrição? E aí responderam: de César. E aí Jesus, aquela frase de efeito: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Gente, isso aqui dá uma reflexão muito interessante, porque o que é de César, senão meia dúzia de moedas? E do Senhor é todo o resto. Mas enfim, ele responde tão bem que lá no versículo 34 do mesmo capítulo, olha o que o texto diz. No final: e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Por quê? Cara, Jesus era um camarada que tinha tanto saber, mas tanta sabedoria, o dom, era um negócio extraordinário, que o texto diz que ninguém queria perguntar mais, porque ia ficar em maus lençóis, porque a sabedoria dele era extraordinária.
E lembra você, irmão e irmã, que Jesus é o nosso grande padrão, é o nosso grande paradigma. Então, veja, Paulo, lá em 1 de Coríntios 12, ele está falando sobre a palavra de sabedoria. Por baixo do texto é uma expressão grega que é o logos sophias, é o saber que vem de Deus, para responder bem, para falar bem, de modo que as pessoas, rapaz, por que eu não pensei nisso antes? Palavra de sabedoria. Isso é dom, gente. É dom. Depois o texto ainda no versículo 8 diz, palavra do conhecimento. Eu chamo aqui a tua atenção por uma coisa que muitas vezes a gente confunde. Porque no nosso meio pentecostal é muito comum o pessoal falar, o irmão teve uma revelação, o irmão teve uma profecia. Palavra de conhecimento, ou em outras bíblias deve estar aí, palavra da ciência. Ao pé da letra é conhecer uma situação. É como se passasse um filminho, como se passasse uma história. E você que não tinha conhecimento nenhum daquela história, você, E aí essas expressões, palavra de conhecimento, revelação, profecia, muitas vezes elas são misturadas. Eu não estou aqui para sistematizar a sistematização de Paulo. O meu papel aqui é apenas facilitar o entendimento. Então, no nosso meio pentecostal, quando a pessoa fala, o irmão teve uma revelação, eu entendo que a revelação que o irmão deu foi palavra de conhecimento. Veja, isso é um entendimento que eu tenho. Não estou querendo normatizar isso e dizer que o outro está errado. Eu estou dizendo aqui, palavra de conhecimento é simplesmente isso, é você tomar ciência de algo que você não sabia. Quem te revela isso? É o Espírito Santo. Veja, por exemplo, no livro de 1 de Samuel, no capítulo 10, olha aí, 1 de Samuel, capítulo 10, abra comigo o texto, 1 de Samuel, capítulo 10, eu vou dar tempo para você abrir, por isso que eu tinha pedido para que você deixasse a Bíblia aberta, a gente vai exigir bastante dela ainda. 1 de Samuel, no capítulo 10, é aquele trecho em que Samuel, ele tem uma palavra de conhecimento, uma revelação, e diz para Saul, olha, e aí o que ele diz? Versículo 2, 1 de Samuel, capítulo 10, verso 2. Quando te apartares de mim hoje, tu acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu com meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Te saudarão, te darão 2 pães, receberás da sua mão, seguirás a Gibeal Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, tu encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. E aí ele continua dizendo algumas coisas. O texto diz, a partir do verso 9, que isso tudo aqui, gente, Samuel estava dizendo para Saul o que ia acontecer. A partir do verso 9, quando acontece, aí a concretização daquela palavra de conhecimento que Samuel dá a Saul. Ciência. O Espírito Santo deu a conhecer a Samuel algo que iria acontecer ao pé da letra. E aconteceu, como diz o texto a partir do verso 9, depois você lê. Aconteceu rigorosamente aquilo que Samuel havia dito. Certo? Eu vou fazer um parênteses aqui com relação a essa expressão
versículo 5, precedidos de saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. Aqui há uma menção, saltérios, tambores, flautas, harpas. Esses camaradas estavam fazendo música, gente. Provavelmente eles estavam numa adoração em êxtase, profetizando. Então isso, eu quero chamar a tua atenção, porque muitas vezes na adoração essas coisas também podem acontecer. Tal qual, e aí abra comigo, Atos, no capítulo 13, Atos 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13. No versículo 1 e 2. E aí o versículo 2 diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Essa expressão aqui, gente, servindo eles ao Senhor, o verbo que está por baixo aqui é o liturgel, seria o adorar. Então eles ministravam ao Senhor, adoravam ao Senhor, eles estavam provavelmente num ambiente de culto, onde o Espírito Santo, ele diz a eles, ou revela a eles um chamado específico que Paulo e Silas teriam para uma missão. Então a adoração, ela também ela congrega esse tipo de manifestação, tá ok? Mas voltemos a essa palavra de ciência. Lembra que eu falei que Jesus é o nosso padrão, é o nosso paradigma? Abra comigo no Evangelho de Lucas, eu vou dar tempo para você abrir. Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, verso 9. Lucas 22, 9. Lucas 22, 9. Abre comigo aí. Os discípulos perguntam para Jesus: onde queres que celebremos ou preparemos a Páscoa? E aí olha o que Jesus diz, versículo 10. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Palavra de conhecimento. Jesus, ele tal qual um filminho, ele diz: olha, você vai fazer isso, você vai encontrar isso, isso. Jesus, na caminhada de Jesus, a gente vê que em vários momentos isso acontece. Por exemplo, quando ele fala, quando chega um cobrador de imposto, o que ele fala? Vai lá, pesca um peixe, o peixe você vai tirar uma moeda, e fizeram como... Ou então quando ele entra na cidade, olha, vai lá, você vai encontrar um jumentinho, pá. Se fosse hoje, né, alguém com um foninho, WhatsApp, o cara mandou o WhatsApp lá, falou para ele, tinha um ponto no ouvido, falou o que ia acontecer. Palavra de ciência, irmãos, palavra de conhecimento. É a revelação de algo, de uma situação específica. Hoje, isso é um dom tão extraordinário, irmãos, tão extraordinário, que quando a gente vê isso hoje acontecer, e de fato acontece, porque você vai saber se isso é verdade ou não quando acontece, né? Se alguém fala alguma coisa para você e a coisa não se concretiza, esquece.
Mas quando é do Espírito Santo a coisa se concretiza, aí faz muita diferença. Então, em muitas situações hoje, quando a gente encontra pessoas com esse dom, isso é uma coisa extraordinária. Realmente é extraordinário. Veja no versículo 9 de 1 de Coríntios 12. 1 de Coríntios 12, volte lá comigo, versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E eu vou ilustrar esse dom de duas maneiras. Uma, eu não vou abrir não, para que a gente não perca, vamos dizer assim, tempo. Mas lá em 1 de Samuel, no capítulo 1, no começo do trecho do livro, quando Ana, ela queria muito um filho. E o texto diz que ela se encostou numa pilastra e orava, a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. Mas aí ela conta a dor dela e tal, e o sacerdote diz: vai, o Senhor faça conforme o que pediste. E tempos depois ela tem o filho, Samuel, que ela entrega ao Senhor. Isso é fé. Ou então, irmãos e irmãs, quando a gente vê, por exemplo, abre comigo Mateus no capítulo 17. Mateus 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. No verso 20. O texto no meio diz assim: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus dizendo sobre fé. Novamente Jesus como nosso padrão, nosso paradigma. Não posso dizer, Jesus não tinha fé? Claro que tinha. A ponto de fazer coisas tão extraordinárias. Fé. Olha ainda no versículo 9 de 1 de Coríntios. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Gente, a Bíblia, no Novo Testamento, está repleto de curas. Eu poderia citar apenas uma. 2 de Reis, no capítulo 5, verso 14. 2 de Reis 5, 14, que era aquele relato da cura da lepra de Naamã. Lá em 2 de Reis 5, 14, eu vou abrir com você. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Naamã foi curado, milagrosamente. Eu tenho dúvida de que Jesus curava? Não tenho. Porque as páginas do Novo Testamento, os evangelhos, estão recheados de curas. Pegue, por exemplo, eu vou usar apenas uma, Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos. Estou deixando vocês cansados, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Eu vou falar mais devagar. Evangelho de Marcos, no capítulo 10.
Versículo 52 fala que o cego Bartimeu imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Será um dos milagres. Nós temos vários números. Lembro mais uma vez. Jesus é o nosso padrão, o nosso paradigma como aquele que manifestava inúmeros dons do Espírito Santo. Por isso que quando Paulo ele está listando isso, ele está listando o que ele conhece da sua Bíblia, o Antigo Testamento, e nós aqui estamos usando Jesus, judeu, conhecedor da Bíblia, daquela Bíblia que para nós é o Antigo Testamento, manifestando todos esses dons. Mas tem mais. Veja no versículo 10 de 1 de Coríntios 12. Volte lá, 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 10. A outros, operação de milagres. Palavra por baixo aqui, irmão e irmã, não é propriamente milagre, mas a expressão é um poder sobrenatural. E aí o poder sobrenatural que nós poderíamos dizer sobre coisas, pessoas, situações, circunstâncias. Querem ver um exemplo de poder sobrenatural que Deus concede como manifestação? Abra comigo Êxodo, no capítulo 4. Êxodo, Gênesis, Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. A partir do verso 1, você vai ver que o Senhor concede a Moisés poder sobrenatural. Ele faz brotar lepra e faz curar a lepra. No mesmo texto fala que Moisés pega o bordão, joga no chão e o bordão se transforma em serpente. Sinistro, meu. Poder sobrenatural. E olha, gente, é interessante que com relação a esse sobrenatural, lá em Êxodo você ainda vai encontrar um trecho em que, quando Moisés conversa, vai falar com o faraó, ele joga o seu bordão. Aquilo se transforma em serpente. Mas os encantadores de faraó também fazem isso. Só que aí na luta entre as serpentes, a serpente de Moisés lá devora a outra serpente. Eu quero chamar a tua atenção aqui, o irmão e irmã, para que não sejamos, como Paulo diz, capítulo 12, verso 1, não sejamos ignorantes. Ignorantes no sentido de sem conhecimento, ok? Quando nós estamos lidando com essas realidades, não se engane, meu irmão. Não se engane, minha irmã. O inimigo, Satanás, as suas hordas, eles também têm poder sobrenatural. Não é à toa que lá em Apocalipse há a revelação de que quando do aparecimento lá do anticristo, alguns sinais espetaculares seriam feitos que, segundo o texto, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Ou seja, aquele que tem ou detém está mergulhado no Espírito Santo,
o Espírito Santo consegue dar a ele compreensão, discernimento, para que ele não seja enganado. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o discernimento do Espírito. Mas o que eu quero nesse momento dizer para você é que nós não podemos nos esquecer que as forças espirituais do mal também têm poder para fazer alguns, vamos dizer assim, maravilhas. Então nós estamos aqui falando sobre alguns dons, alguns carismas que o Senhor, o Espírito Santo dá. Mas não se engane, Satanás também consegue fazer essas coisas. Ok? Não se iluda. Como é que o texto diz? Se possível fosse, ele, ou quando é possível, ele se transforma até em anjo de luz para aparecer. Então essa ideia que a gente às vezes faz, até ingenuamente, achando que só o Senhor pode permitir certas manifestações, não se iluda. Algumas outras manifestações também podem ser feitas pelo lado do mal. Então, gente, muita atenção com relação a isso, porque a palavra ela é clara para nós. Qual era a orientação paulina logo no início? Ninguém que tem o Espírito vai dizer maldito seja Jesus. Ao contrário, ninguém que não tem o Espírito Santo vai dizer Senhor Jesus. E aqui eu quero trazer para você uma pista importantíssima com relação a esse Senhor Jesus. A palavra que está por baixo aqui é a palavra Kyrios, Senhor. Ou seja, ninguém que não tem o Espírito Santo reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Entende? Essa é uma grande pista. Por exemplo, quando... Abra comigo um exemplo. Em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 16, diz que uma jovem adivinhadora dava muito lucro aos seus senhores. Adivinhadora por quê? Adivinhava. Ou seja, tinha conhecimento ou palavra de conhecimento, lembra o filminho? Sobre alguma situação. Quem é que dá isso? O Espírito Santo dá, mas nesse caso aqui, o outro Espírito também dava. E aí, o que ela diz? Versículo 17, veja, ela não tem o Espírito de Deus, ela tem o outro Espírito. Ela vai dizendo, talvez até com ironia, assim, estes homens, eles são servos do Deus Altíssimo. Eles e vos anunciam o caminho da salvação. De repente usando de ironia, repetindo. E aí Paulo, versículo 18, indignado, porque possivelmente, a gente vai falar sobre discernimento do Espírito, viu que aquilo não é Espírito de Deus. Veja que a palavra, capítulo 16, verso 18, voltando-se, disse à moça, não. Ele disse a quem? Ao Espírito, com letra minúscula. Lembra que eu falei para vocês? A palavra Espírito, ela pode ser traduzida Espírito Santo, Espírito demoníaco, o outro Espírito e Espírito humano. Então ela disse ao Espírito aqui. E repreendeu. E aí, veja, vendo seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro, blá blá blá, o resto você conhece. Veja, gente, não nos enganemos.
existem muitas manifestações que muitas vezes não são manifestações do Espírito Santo, mas são manifestações de outros espíritos que podem confundir alguns. Continuemos no texto, capítulo 12, verso... sim, eu estou falando de Êxodo 4. Jesus também tinha esse dom de fazer um poder sobrenatural extraordinário, milagres. Por exemplo, quando Jesus ele está no barco dormindo, o vento está de um jeito tal, todo mundo com medo, vai afundar, acorda Jesus. Não sei, o texto não diz que Jesus se levanta, apenas diz que acordaram ele. De repente ele nem se levantou, porque a gente faz aquela imagem que Jesus ele se levanta os braços, aquieta-te, emudece, falando para o vento, para a tempestade. De repente Jesus nem falou nada, esse bobeiro nem virou para o lado. Deve ter falado, de repente, pode ter falado, aquieta, emudece, mais um pouco ele pode ter pensado, deixa eu dormir. O texto diz lá em Marcos, no capítulo 4, verso 39, que tudo se acalmou e todos ficaram estupefatos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sinistro. Milagres, poder extraordinário. Texto diz, versículo 10, a outro, profecia. E aqui, gente, eu chamo a tua atenção para a profecia. Profecia tal qual está lá em muitos dos profetas, quando você vê uma expressão assim, assim diz o Senhor. Normalmente esses oráculos, eles são dados ao povo coletivamente para que eles se arrependam e em face desse arrependimento o Senhor concede, dá uma palavra de bênção. Normalmente é assim. Mesmo o texto de Pedro, quando ele menciona em Atos 2, ele diz lá, ele cita Joel, aquele trecho de Joel, um trecho grande de Joel, do profeta Joel, é um trecho em que Joel primeiro ele exorta o povo com relação ao arrependimento e depois ele diz, e acontecerá nos últimos dias que derramarei sobre meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonhos, e assim vai. Então esse oráculo recebido de Deus, dado coletivamente, muitas vezes no Antigo Testamento você vê um oráculo de Deus dado a um governo, a um governante. Isso é entendido como profecia, certo? E aí eu volto àquilo que eu acabei de falar. Isso não é, irmãos e irmãs, eu não quero aqui me arvorar de, o cara normatizou, está dizendo que é assim. Não. Como eu te falei, muitas vezes revelação, palavra de ciência, conhecimento e profecia se embaralham. E aí, no nosso meio pentecostal, nas nossas igrejas atuais, nosso meio pentecostal contemporâneo, essas expressões elas querem dizer uma manifestação do Espírito Santo, ok? Eu vou citar como um exemplo dessa manifestação de Jesus o Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Marcos, capítulo 13, ou então Mateus, capítulo 24, trazem uma grande profecia, uma palavra, vamos dizer assim, apocalíptica de Jesus sobre a coletividade, sobre Jerusalém. Depois você lê lá, manifestação do Espírito Santo. Ainda no versículo 10, fala sobre discernimento de espíritos. E aí veja, espírito com letra minúscula. Esse discernimento de espíritos é algo que, por exemplo, Jesus ele manifesta em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas 9.
Lucas 9, a partir do verso 51, 9:51, você vai ver que alguns samaritanos rejeitam Jesus. E aí os discípulos, eles dizem assim: olha, querem que a gente ore para fazer descer fogo do céu? E aí Jesus responde o quê? Versículo 55: vós não sabeis de que espírito vós sois. Veja, ele está dizendo espírito com letra minúscula aqui, está dizendo, olha, vocês precisam ter discernimento de que lado vocês estão. Não é assim que funciona. Isso é discernimento de espírito, e Jesus tinha isso muito bem. E aí, verso 10, capítulo 12, verso 10. Línguas e interpretação de línguas. Que aí é o grande texto clássico de Atos 2, é um grande exemplo. Capítulo 14 de 1 de Coríntios, Paulo vai discorrer com muito vagar sobre falar em línguas na igreja, na comunidade, no coletivo, a importância de interpretá-las, a questão da profecia. E aí eu espero que vocês tenham lido 1 de Coríntios 14, tá certo? E aqui, gente, como eu disse no primeiro encontro, se não me engano foi no primeiro encontro, Jesus como nosso paradigma, eu não encontro nenhum lugar em que Jesus fala em línguas estranhas. Nenhum, gente. Nenhum. Desculpa. No Antigo Testamento, onde você vê a manifestação desse dom, dessa capacidade, a glossolalia, a glossolalia, como dizem os estudiosos, em nenhum lugar. Por isso que a gente, muitas vezes, Paulo, em 1 de Coríntios 14, fala que, olha, a manifestação do dom de línguas, ele é muito bacana para a pessoa, porque ela, com o Espírito Santo, está falando com ela está se edificando no Espírito e tal, mas nem mesmo o intelecto dela, a razão dela está sendo edificada, porque de repente ela mesma fala em língua, mas ela também não está entendendo, interpretando o que está sendo, ela mesma está falando. Então, por isso que muitas vezes, gente, a gente precisa tomar um certo cuidado com relação ao dom de línguas estranhas, porque muitas vezes o dom de línguas estranhas ele pode gerar muita confusão na igreja local. Muita confusão porque dom de língua é um dom que aparece na igreja, como muitos outros. Ninguém pode dizer que o dom de cura não apareça, um dom de milagre não apareça, um dom de revelação ou de palavra de ciência, palavra de conhecimento não apareça, né? Ninguém pode dizer que essas coisas não apareçam. Elas aparecem. E aí, como todo ajuntamento humano, eu preciso ter em mente que quando alguém manifesta um dom, um carisma extraordinário dado pelo Espírito Santo, essa manifestação ela aparece e as pessoas vão olhar para ela como se ela tivesse, vamos dizer assim, num outro patamar espiritual. É como em meios pentecostais, e eu sou fruto de meio pentecostal. Nesse sentido, irmãos e irmãs, eu quero dizer que todos nós somos pentecostais porque todos nós cremos no Espírito Santo. Mas depois a gente explica isso melhor quando a gente falar sobre a festa de Pentecostes. Mas eu me recordo muitas vezes em reuniões de oração, não é a nossa prática aqui na nossa igreja local, mas em outros lugares há uma prática de oração com imposição de mãos. E aí, no final da reunião, as pessoas vão lá receber a oração. Da igreja onde vim,
tinha essa prática. E é interessante que as filas para receber a oração, elas eram maiores naquelas pessoas que tinham o dom ou da língua estranha, ou da profecia, ou da revelação, palavra de conhecimento, palavra de ciência. A fila era maior, enquanto que o outro irmãozinho, outra irmãzinha que não tinha, não manifestava com regularidade esse dom, ou não manifestava esse dom, a fila era menor. Por quê? As pessoas, elas querem o extraordinário, o milagroso, eles querem. Posso culpá-las? Claro que não, nós não podemos culpá-las, as pessoas são assim. Mas o que nós não podemos é sermos ignorantes, veja, como versículo 1, ignorante no sentido de, a gente não pode alegar que nós não temos conhecimento disso, a gente precisa mergulhar nisso, mergulhar na palavra, entender como essas coisas elas de fato funcionam, tá certo? Irmãos e irmãs, eu preciso encerrar, estou falando aqui há 65 minutos e a gente tem que se manter dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, ok? Então, eu tinha pedido que você lesse 1 de Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Você deve ter lido. Hoje a gente ficou em capítulo 12. Eu não entrei no versículo 28 de 1 de Coríntios 12, porque eu vou fazer essa referência no próximo encontro. Eu vou trabalhar 1 de Coríntios 12, 28, misturando com Efésios capítulo 4, a partir do verso 12, que é uma outra sistematização que Paulo faz sobre esses dons específicos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Ok? A gente vai falar sobre isso. Eu preciso que você leia, releia e releia 1 de Coríntios 14. Não que eu vou estudar 1 de Coríntios 14 com você, porque o capítulo 14, ele é tão autoexplicativo que é fantástico. Tá bom? Provavelmente a gente vai trazer um caso ou outro aqui, tá? Bom, para os próximos encontros então é isso. O próximo encontro a gente vai pegar 1 de Coríntios 12, a partir do verso 28, misturar com Efésios 4, a partir do verso 12, certo? E vamos continuar mergulhando nisso, amém? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa chance de estarmos juntas aqui. E em nome de Jesus, o que nós te pedimos, Senhor, dá-nos cada vez mais entendimento, discernimento. Concede-nos, Senhor, cada vez mais entendimento sobre o teu Espírito Santo, as tuas manifestações. Nos ajuda, Senhor. Queremos que o teu Espírito nos encaminhe naquilo que é o teu ensino e em profundidade. Concede-nos, Senhor, é o que eu te peço. Concede aos meus irmãos, às minhas irmãs. Concede a todos e todas nós, Senhor, esses teus carismas para a edificação da tua igreja, para crescimento da obra, para o aperfeiçoamento dos santos e santas. Senhor, concede que a tua igreja tenha esses carismas, ó Senhor, para que a tua obra ela seja estabelecida, o teu reino seja estabelecido nesse tempo. E é em teu nome, Jesus, que nós te agradecemos e nos colocamos à tua disposição. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Bom domingo para você, meu irmão. Bom domingo para você, minha irmã. Senhor te abençoe.